Dissolução de união estável. Entenda nesse vídeo as regras e como é realizada a separação de bens. Meu nome é João Paulo, sou advogado e estou aqui para descomplicar o direito para você. Bem, se você chegou até esse vídeo aqui é porque provavelmente você está passando por uma separação e não entende exatamente como é que funcionam as regras. Eu vou trazer aqui para vocês exatamente como o direito entende as relações e como se dá de maneira correta a dissolução de união estável. Além de também saber se você pode ou não realizar essa dissolução direto no cartório ou se necessita de uma ação judicial. Bom, em primeiro lugar, vamos entender como funciona a união estável. Bom, basicamente a união estável é uma forma de constituir família reconhecida em lei e existem alguns requisitos para que ela possa ser realizada. Entre elas, ela precisa ser pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Basicamente, a união estável ela dá direitos semelhantes ao de um casamento, os efeitos são muito semelhantes. Mas o que acontece? Em muitas famílias, as pessoas elas não constituem efetivamente um casamento, elas se juntam, vão morar numa residência, têm seus filhos, adquirem bens, imóveis, carros, enfim, e em nenhum momento vão até o cartório constituir um documento para isso. Nós temos, em regra, a comunhão parcial de bens. O que é isso? Antes do casal se juntar, o que eles chamam de bens não entra na separação, enquanto o que entra, basicamente, é o que foi adquirido na constância dessa união estável. Lembrando que a união estável também pode ser constituída no cartório, formalmente, através de um documento chamado Escritura Pública de União Estável. Lembrando que a comunhão parcial de bens ela é em regra. Se você constituiu a escritura pública de união estável e lá fez, por exemplo, a separação total de bens, será regido pela própria separação total de bens. Então, o que é de uma parte é de uma parte, o que é da outra parte é da outra parte. E os bens não se confundem na constância dessa união estável. Lembrando que a separação total de bens ela é obrigatória, por exemplo, para quem tem mais de 70 anos de idade. Bom, e se infelizmente esse relacionamento chegar ao fim e você precisar separar, como é que funciona? Bom, o termo técnico correto é a dissolução de união estável. E como é que eu posso saber se eu posso fazer direto no cartório essa dissolução ou se precisa ser por via judicial? Bem, basicamente nós temos uma separação grande nessa regra. Se o casal não possui filhos menores, a dissolução de união estável ela pode ser realizada de maneira rápida através do cartório. Você vai diretamente até o cartório e realiza a dissolução da união estável. Já se você tem filhos menores, a situação é um pouco mais complicada, porque há uma preocupação no bem-estar desse menor, tanto quanto visitas, pensão alimentícia e demais regras. Nessa situação de ter uma criança menor de idade, você precisa necessariamente realizar a dissolução de união estável através da via judicial. Lembrando que a dissolução de união estável ela pode ser consensual ou litigiosa. Tudo depende do acordo do casal e como é que eles vão se organizar para separar as questões de bens e também visitação do menor, se for o caso, e questões de pensão alimentícia, por exemplo. Há uma preocupação muito grande quando há um menor envolvido, justamente porque é uma criança vulnerável, precisa de cuidados dos pais e através da via judicial existe uma análise prévia do Ministério Público em conjunto com a decisão do juiz para verificar se essa dissolução de união estável ela vai favorecer os interesses também do menor, para que ele tenha uma formação boa. Então, nesse caso, quando há menor de idade, realmente precisa ser por via judicial, para que todos os passos tenham um grande cuidado para o bem-estar desse menor e uma formação perfeita dele com relação à educação, alimentação, vestimentas, um local bom para morar, enfim. Então há uma preocupação muito maior e os passos são mais cuidados através da via judicial. É claro que cada situação é uma situação, mas via de regra, se a dissolução de união estável ela houver consenso, ela pode ser relativamente rápido resolvido, uma vez que, mesmo que haja um menor de idade envolvido, será analisado pelo Ministério Público, que emitirá um parecer e vai passar pela homologação do juiz, vendo
a situação do menor, se estará atendido. Então é um custo menor, tanto para as partes, com relação a custo de advogado e tudo mais, e um tempo menor desse processo judicial. Já se a situação for para a via litigiosa, já é uma situação um pouquinho mais complicada, onde pode demorar mais e ter também maiores custos com advogados. Uma vez que, principalmente na parte do advogado, quando há um consenso, pode ser contratado apenas um advogado para atender os interesses das duas partes, pois há um consenso nessa situação. Se for litigioso, nós temos aí a presença de dois advogados diferentes para atender cada uma das partes, pois há um litígio, precisa-se compor essa questão litigiosa antes de ter uma sentença aí do juiz. Isso acaba gerando mais custos, pois são dois advogados diferentes, além de gerar mais tempo para a conclusão desse processo, pois há litígio com relação a bens, com relação a crianças, se for o caso. Então, temos essa diferença aí entre a dissolução consensual e a litigiosa. Lembrando também que a dissolução de união estável direto no cartório, quando há inexistência de menor de idade, ela precisa sim ter consenso na partilha de bens e também precisa da presença de um advogado. Pois, mesmo que não haja filhos menores nessa união estável, para a dissolução em cartório, exige sim necessariamente que o casal esteja de acordo com a separação de bens. Se tiver qualquer litígio, precisa necessariamente ir para a via judicial. Tá, mas aí vai vir a dúvida que eu tenho certeza que vocês têm. Olha, eu não tenho nada constituído no cartório, eu nunca fiz nenhum documento, nunca fiz essa escritura da união estável, então não tem nada formalizado. Bom, nesses casos, vamos considerar que você não tem um filho menor de idade e que será realizado diretamente no cartório a dissolução. Você precisa realizar o reconhecimento dessa união estável e a dissolução. É muito importante você ter as datas para poder realizar esse ato. Bom, e nesse ato de reconhecimento e dissolução vai ser listado e organizado os bens, também dívidas do casal, o que tiver, para que seja realizado aí essa dissolução. Até porque, como eu expliquei antes, na ausência de uma formalidade da união estável, aplica-se a comunhão parcial de bens. A união estável, na ausência de uma documentação, na ausência da escritura, ela será realizada meio a meio a partilha dos bens. Por quê? Como falei, na ausência dessa documentação e dessa formalização, aplica-se a comunhão parcial. E nesse caso, vamos dizer que existem dois carros a serem divididos, independentemente se os carros não estão no nome, estão no nome só de um cônjuge, por exemplo, e foram adquiridos na constância dessa união estável, isso é muito importante, será dividido meio a meio, independentemente de quem esteja no nome da documentação do carro como proprietário. Bom, se tiver filhos menores ou tiver qualquer litígio, precisa ser realizado o reconhecimento e a dissolução da união estável na forma judicial. Então, nesse caso aqui, mudou por precisar desse reconhecimento. Então, estou falando no caso de não ter um documento antes, uma escritura antes, isso precisa ser realizado na via judicial, mas antes ser reconhecido essa união estável. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Fica aqui a dica que a união estável ela seja sempre realizada no cartório para evitar problemas com relação de partilha depois, evitar dor de cabeça, gastos, incomodação, litígios desnecessários pela falta da formalização desse ato. Então eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal, estou trazendo diversas informações, descomplicando aí o direito para pessoas principalmente que são leigas no assunto. Eu também vou deixar aqui meus contatos, como falei no início, eu sou advogado, atuo aí em todo o Brasil e pode entrar em contato aqui comigo através do WhatsApp e também nos segue ali no nosso Instagram. Muito obrigado por ter assistido até aqui.